Olá! Então vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o processo, sobre a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem. Então, continuando. Nas escolas de educação básica, nos anos iniciais, o trabalho de leitura que é desenvolvido nas aulas de língua portuguesa, ele não corresponde a uma prática que vise a formação de leitores competentes que adquiram as competências e habilidades necessárias à formação de estudante. Então, Cafiero, ele faz a seguinte afirmação: é importante que nas aulas de leitura o aluno faça perguntas, levante hipóteses, confronte interpretações, conte sobre o que leu e não apenas faça questionários de perguntas e respostas de localização e informação. Nas escolas brasileiras já se concretizam práticas tradicionais de leitura em que levam o aluno apenas à leitura mecânica, simplesmente ele está lendo por ler, decodificando as palavras lidas em voz alta. Então, essas atividades, elas não fazem com que o aluno reflita sobre o texto lido, fazendo inferências sobre eles, opinando sobre o tema do texto ou posicionando-se contra ou a favor. Então, um compromisso a ser assumido pela escola é o de possibilitar ao aluno a aprendizagem da leitura dos diferentes textos que circulam, socialmente. Então, a leitura de jornais, revistas, livros e contato com o texto, cinema e música alargam os limites da mente e dos possíveis leitores de um mesmo objeto. Então, aplicar esses limites pode contribuir, embora não garanta, para que a capacidade da escrita também se desenvolva na forma ortográfica, morfológica e a sintaxe, e no conteúdo, as ideias e a argumentação. Assim sendo, faz-se necessário que o professor planeje suas aulas de leituras, levando em consideração a amplitude de informação importante que são trabalhados com os diferentes textos que circulam socialmente e que fazem parte da nossa realidade. Então, é importante que se valorize os diferentes gêneros textuais, não padronizando apenas um tipo de texto com o objetivo de uma leitura que consiste tão somente no ato de decodificar as letras da palavra escrita, Então, fazendo uso de diferentes tipos de textos, os alunos terão a oportunidade de viajar por diferentes horizontes, conhecendo a importância de cada gênero e suas diferentes funções. Então, assim sendo, faz-se necessário que o professor planeje suas aulas de leituras, levando em consideração a amplitude de informações importantes que são trabalhados com os diferentes textos que circulam socialmente e que fazem parte da nossa realidade. Então, é importante que se valorize os diferentes gêneros textuais, não padronizando apenas um tipo de texto com o objetivo de uma leitura que consiste tão somente no ato de decodificar as letras da palavra escrita, Fazendo uso de diferentes tipos de textos, os alunos terão a oportunidade de viajar por diferentes horizontes, conhecer a importância de cada gênero e suas diferentes funções. Dessa forma, a atividade da leitura implica um processo de antecipação por parte do professor. Então, um planejamento com objetivos bem definidos para conseguir fazer de seus alunos leitores competentes, não tratando de leituras mecânicas, cujos objetivos são somente a leitura em voz alta e algumas questões de interpretação com respostas lógicas. Então, as práticas desmotivadoras, perversas até pelas consequências devastas que trazem, porém, basicamente, de concepção errada sobre a natureza do texto e da leitura e, portanto, da linguagem. Então, elas são práticas sustentadas por meio de um entendimento tradicionalmente legitimado, tanto dentro quanto fora da escola, Então, nesse sentido, é necessário, de acordo com Kleiman, que se rompa com as práticas tradicionais de leitura e também se mude a concepção de leitura e sua importância em sala de aula, bem como a formação do aluno. Então, é preciso desenvolver práticas que estimulem a leitura e incentivem o prazer por ela, criando um vínculo entre o aluno e o texto e uma perspectiva constante de formação de leitores. E sabe-se que o objetivo fundamental da escola, quando se diz respeito ao ensino da língua materna, é a formação de leitores, os quais devem ser capazes de ler e compreender a diversidade
presentes na tipologia textual que circula na sociedade, bem como adquirir habilidades de escrita, né? Então, desse modo, a escola ela deve cumprir com veemência sua função de fazer o uso da escrita de forma compreensível. Isso porque a leitura e a escrita elas são absolutamente essenciais para viver e relacionar-se em uma sociedade que muda rapidamente e que exige muita competência no uso de diferentes tecnologias de comunicação. Então, para isso, é necessário que o professor torne-se um mediador entre o aluno e o texto, dialogando, instigando, questionando, aguçando a curiosidade e conhecer mais o tema abordado no texto. Para Solé, a leitura é um processo mediante o qual se compreende a língua escrita. Para termos bons leitores, é importante que os alunos envolvidos nas atividades possam explicitar os procedimentos que utilizam para atribuir sentido aos textos e que, por iniciativa própria, sejam capazes de selecionar textos que atendam às suas necessidades, né? Então, e que compreendam o que leem, o que saibam que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto e que consigam justificar e valorizar a sua leitura. Então, se considerarmos que ler e produzir texto significa produzir sentido e que isso só é possível no confronto com o outro, com o diferente, com as múltiplas vozes que nos constituem e que nos transformam em estranhos para nós mesmos, que ler e produzir texto significa também nos inserir numa dada formação discursiva. Conhecendo a regra de seu jogo, então, compreenderemos porque a nossa escola não está formando leitores nem produtores de texto, mas apenas artífices da reprodução e da passividade, silenciando a uns e a outros, naturalizando as construções que servem apenas para interesses escuros. Então, diante do exposto, pode-se dizer que trabalhar a leitura em sala de aula deve, então, ser diferente das atividades centradas, né, somente na retirada de informações que habitualmente ocorre no cotidiano da sala de aula. Portanto, compreende-se que a leitura e a escrita elas são um processo contínuo e gradativo. E a aprendizagem ocorre pela atividade individual e a experiência do indivíduo no mundo em que está inserido, né? Então, a educação, entretanto, ela ultrapassa a simples aprendizagem. E para acontecer, requer a vida social, o trabalho coletivo. Na sala de aula, a educação resulta da convivência social dos alunos entre si e o professor. Para que haja educação, portanto, surge a necessidade de que o professor ele trabalhe em conjunto com os alunos, visando a uma educação para a liberdade com responsabilidade. Somente por meio da educação libertadora, os envolvidos eles podem tornar-se sujeitos da própria educação. E somente o diálogo possibilita a educação para a liberdade e a formação de pessoas capazes de participarem criticamente na construção de um mundo mais justo com os sujeitos de sua história, né? Então, da mesma forma que o ser humano nasce, passa pela infância, adolescência até atingir a idade adulta, a criança ela apresenta fases ou níveis de desenvolvimento na construção do pensamento em relação à língua escrita. Então, desse modo, o educador que trabalha com essa fase, ele precisa conhecer como ocorrem esses níveis e como pode fazer a mediação para que a criança avance cada vez mais. Então, além de perceber a importância da afetividade no processo de construção desse saber, segundo Ferreiro, entre o olho que vê e a mão que escreve, existe uma cabeça que pensa. Então, nas sociedades modernas, ensinar a ler e escrever é, a princípio, uma tarefa da escola. Então, para tanto, na tentativa de buscar explicações para o sucesso ou fracasso escolar, estudos recentes eles têm destacado que a escola não é o único lugar onde se processa o ensino e a aprendizagem. Alfabetizar-se é aprender a língua escrita,
Essa aprendizagem não é aquisição de uma técnica resultante da mecanização, mas é a ação do indivíduo refletindo, levantando hipóteses e operando sobre o objeto do conhecimento. Então, segundo Vygotsky, quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que a habilita a aprender a escrever em tempo relativamente curto. Então, aprender a leitura e a escrita não é apenas uma questão de inteligência. Depende da familiarização e convivência com a escrita, tornando-se fundamental também que os docentes eles conheçam um pouco do histórico dessa criança e, além disso, eles tenham conhecimento de como essa aprendizagem pode ser construída a partir desses dados, trabalhar em seus diferentes contextos. Então, Ferreiro, ela trouxe uma contribuição para a educação, né, quando teorizou sobre a aquisição da leitura e da escrita, dando continuidade aos estudos de Piaget sobre o sujeito epistêmico. Então, para Ferreiro, as crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de outros informantes e participação em atos sociais, onde a escrita sirva para fins específicos. Então, a construção desse conhecimento não é um processo linear, mas um processo precioso de organização e reorganização, para cada um dos quais existem situações conflitivas que podem antecipar-se. Então, procurar encontrar um corpo que assuma a culpa do fracasso escolar dá-se a sensação de que está tudo resolvido. A atitude do não aprender traz em si o subtexto da denúncia de que algo deverá ser feito, e este feito não poderá ser em momento algum a duas mãos. Percebe-se que cada um deve clarificar-se de que seu papel na educação é fundamental para que ocorra um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. No que se refere ao acesso à leitura e à escrita, a criança sente prazer e desejo de aprender. Já no início de sua caminhada, gradativamente, generalizará esses sentimentos para as outras fases do trabalho escolar, então tornando a escola sempre um lugar de conflito e aprendizagem, mas com alegria e prazer. Nesse contexto, torna-se fundamental que o docente auxilie o discente para que ele vá além do que sempre vê e ouve, podendo estabelecer novas relações e associações e expressar-se de maneira diferente, tornando-se mais criativo. Então, sendo assim, precisa-se incentivar o educando a ter curiosidade e encorajá-lo a expressar-se espontaneamente. Então, nesse aspecto, o mais importante no processo de ensino-aprendizagem é o comprometimento do educador com a educação, né? Devendo estar aberto a novos conhecimentos e a novas metodologias, procurando sempre um liame de prazer e troca com os seus alunos, fundamentando os usos da leitura e da escrita como práticas sociais. Então, nas últimas décadas, o ensino ele tem valorizado o conhecimento prévio do aluno e a interação dos fatos do cotidiano, o saber sistematizado, sendo que a educação transforma a vida das pessoas e desenvolve o lado humano, facilitando assim conseguir o sucesso e que pode transformar toda uma sociedade. Então, essa transformação ela ocorre através dos saberes construídos no cotidiano e que são socializados nos diversos grupos dos quais o ser humano faz parte, né, ganhando múltiplas dimensões biopsicossociais. Então, os docentes não conseguem e nem devem separar sua vida profissional da vida efetiva, e isto ajuda a ter sensibilidade para conhecer os sentimentos das outras pessoas, aprendendo a dar importância a toda a cognição que o discente traz consigo, inferindo que o mesmo não é um ser pronto e acabado e que está sempre em constante mudança, né? Então, sobre isso, Freire, ele nos diz: o professor autoritário, licencioso, competente, sério, incompetente, irresponsável, amoroso da vida e das gentes, o professor mal educado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista,
Nenhum desses passa pelos alunos sem deixar a sua marca. Então, o exercício do professor em sala, ao ensinar, lida com universos diferentes e transmite valores, princípios e opiniões. Para Freud, não existe a mínima possibilidade de viver coletivamente sem que cada indivíduo aprenda sentimentos como solidariedade, fraternidade e cooperação. Então, esses sentimentos, eles são realmente aprendidos e, segundo ele, eles não são próprios do ser humano. Então, dessa maneira, são resultados de aprendizagem e precisam ser ensinados pela família e pela escola. Segundo Freire, ainda, ensinar é uma forma de intervenção no mundo. Então, cabendo ao professor intervir nessa educação que está a favor do sistema capitalista, em que o individualismo, a competitividade, o descomprometimento, o descaso com o social e a inversão de valores é gritante na escola e na sociedade como um todo. Então, observar, comparar, experimentar, pesquisar, aplicar e manejar objetos reais, procurando resolvê-los, envolvê-los nos trabalhos realizados em sala de aula. A tarefa do professor é ainda preparar motivações para atividades culturais, sociais, educativas em um ambiente previamente organizado, rico em materiais didáticos que favoreçam o processo de aprendizagem por meio da experiência direta, da procura e da descoberta. Então, segundo Jeremy Brunner, o professor deve sempre estimular os alunos para a descoberta, motivando-os a buscarem seus conhecimentos. O fato é que a grande maioria das escolas não provoca o aluno de modo que ele sinta-se motivado a construir novos conhecimentos a partir de desafios, e os educadores devem promover a utilização de experiências concretas que oportunize os educandos ao conhecimento de fatos práticos e não apenas verbais. Então, a experiência física ela implica o enfrentamento de circunstâncias da própria comunidade da escola e da família. Então, todavia, se o discente ele desinteressa-se pela disciplina ou pelo professor mesmo pela exposição das aulas, ele enfrenta dificuldades e desmotivação em aprender. E com isso, os professores eles angustiam-se, e não entendem o porquê da falta de aprendizagem dos educandos, enfrentando ainda a cobrança dos pais ou responsáveis, pressionados pelo sistema educacional que só querem resultados, mas não oferecem subsídios para alcançá-los, ficando sem saber como agir e que métodos devem ser adotados. E como frutos desses problemas surge a evasão e a repetência. Então, os educadores eles são os principais agentes desse processo, uma vez que sempre tiveram a opção de serem meros transmissores ou incentivadores de descobertas. Então, ensinar para Freire requer aceitar os riscos dos desafios do novo enquanto inovador, enriquecedor, e rejeitar qualquer forma de discriminação que separe as pessoas, transmitindo a certeza de que todos fazem parte de um processo incluso.
Então, nessa escolha, define na prática docente o que reflete a essência motivadora de ser educador, onde os mesmos devem descobrir estratégias, recursos para fazer com que os alunos queiram aprender, enfim, defender, fornecer estímulos para que os mesmos sintam-se motivados para alcançar seus objetivos. Então, segundo o Perrenot, normalmente define-se o fracasso escolar como a consequência de dificuldade na aprendizagem e com a expressão de uma falta objetiva de conhecimentos e de competências. Então, o aluno deve ser estimulado a ir além da memorização e da repetição de tarefas, a buscar prazer nas descobertas e nas práticas experimentais. Então, sendo que a importância de conhecer os impulsionadores e os entraves que impedem a motivação do indivíduo está em possibilitar oportunidades de autoconhecimento e estimular o estado motivacional. Então, a esse respeito, percebe-se que obter o conhecimento enquanto professor é imprescindível, pois consiste na possibilidade de desenvolver o ensino como dinamismo, descobrindo novos caminhos para a inter-relação professor-aluno em busca do respeito e diálogo numa proposta de estabelecer um comportamento horizontal, mútuo e linear, onde todos os sujeitos da comunidade escolar responsabilizem-se pelo sucesso do ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, torna-se possível afirmar que a experiência do docente está em ter discentes ávidos por aprendizagem e que o ensino permaneça numa constante e incansável busca de novos saberes, bem como o currículo não limita-se apenas em algo pronto e acabado. Então, o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita é o grande desafio, do século XXI. E para isso, ele precisa ser visto como um novo olhar pelos profissionais da educação, introduzindo nas instituições escolares uma proposta pedagógica que dê suporte ao pleno desenvolvimento das suas concepções envolvidas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a primeira, através de seus usos sociais, e o sistema de escrita, através da apropriação fonema-grafema, para que tenha-se, assim, resultados mais expressivos em relação ao processo de ensino-aprendizagem de ambos, nos anos do ensino fundamental, nos anos iniciais. Então, na sociedade atual, a leitura ela faz parte do cotidiano do cidadão e está presente em todos os espaços e a todo momento, cumprindo diferentes funções sociais. Assim, ordenadamente, já não se considera um leitor aquele que apenas declara saber decifrar o código linguístico, mas aquele que sabe usar a leitura para exercer uma prática social e significativa para a vida. Todavia, para acontecer esse fato, torna-se necessário a escola simultaneamente aos paradigmas tradicionais do ensino da leitura, abrir-se ao novo, adotar uma nova postura de ensinar que provoque no seu aluno o hábito de ler. Então, essa relação entre a escola, a leitura e a vida poderia ser muito mais significativa se o professor ele não se distanciar tanto do contexto social do aluno. Então, a melhor coisa que se deve ser feita para que os discentes gostem de ler é produzir espaço na sala de aula para a manipulação de leituras e de materiais escritos variados, onde o aluno possa ter contato com diversos gêneros textuais que despertem nele o interesse e o prazer da leitura, cumprindo assim as funções diferenciadas dentro da sociedade. Então, desse modo, ler em vista às especificidades do processo inicial da leitura, escrita e oral é sem dúvida o caminho para a superação dos problemas que se enfrentam nessa etapa da escolarização, porque só assim tem-se professor capaz de operacionalizar em métodos e procedimentos do ensino da leitura e da escrita.
Então, desse modo, o Cagliari, ele corroborou com esse pensamento, afirmando que a educação na sua essência tem 2 métodos apenas, um baseado no ensino e outro na aprendizagem. E a verdadeira prática educativa serve-se de ambos na medida adequada. Então, assim, a supressão pura e simples de um ou de outro torna o processo falho. Às vezes, as consequências são sérias. Embora todo o processo de aprendizagem, da leitura e escrita gire em torno do educando, o professor atua como espelho, sua imagem reflete de forma positiva ou negativa, na vida desse discente. Então, percebendo-se desta forma que o docente que transmite segurança e entusiasmo consegue contagiar a turma, visto que a emoção e o prazer estão presentes em todas as suas atitudes e, portanto, o reflexo desse educador ativa a motivação que existe no interior de cada estudante, causando um enorme entusiasmo de aprender o conteúdo em que está sendo deliberado, nesse caso, a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, ambos na medida adequada, Assim, a supressão pura e simples de um ou de outro torna o processo falho, às vezes com consequências sérias. Então, embora todo o processo de aprendizagem da leitura e escrita gire em torno do educando, o professor atua como espelho. Então, sua imagem reflete positiva ou negativamente na vida do discente, percebendo-se dessa forma que o docente transmite segurança e entusiasmo, conseguindo contagiar a turma, visto que a emoção e o prazer, elas estão presentes em todas as suas atitudes e, portanto, o reflexo desse educador ativa a motivação que existe no interior de cada estudante, causando um enorme entusiasmo de aprender o conteúdo que está sendo deliberado, nesse caso, a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, dessa forma, a sala de aula deve ser um espaço de construção desse conhecimento, onde prevaleça a liberdade de expressão, a interação, o entrecruzamento de vozes e realidades e o encontro de diferentes linguagens. E ainda nela, os alunos devem designar relações com a cultura, elaborando diferentes formas de adquirir informações e construir ou reconstruir conhecimentos, conceitos e valores. Portanto, deve-se somar os argumentos apresentados, enfatizado a necessidade de repensar o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita e sua formação, concepção para torná-lo significativo enquanto prático social, servindo de base para outros pesquisadores que tenham interesse pelo tema, Então, devido à importância por verificar uma reflexão sobre o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, tema que tem permeado discussões nas escolas, estamos inseridos em uma sociedade na qual as informações são transmitidas em um ritmo acelerado, envolvendo inovações correspondentes a conhecimentos que serão aplicados no dia a dia, principalmente das crianças em diversos lugares e situações variadas. Então, sobre isso, o Teiral, ele enfatiza, que nossas crianças estão sendo expostas a um ritmo muito intenso. O enunciado básico é de que o tempo das crianças hoje é muito mais rápido do que o tempo dos adultos. Refiro-me, evidentemente, aos tempos internos, tempo de elaboração de experiências e não apenas ao tempo cronológico. Então, vamos para outro tópico agora. A importância da escola na inserção da criança e na sociedade letrada, Então, na maioria das vezes, as informações elas são repassadas através da leitura e da escrita, sendo que logo cedo as crianças começam a entrar em contato com o mundo letrado, Os jogos, os brinquedos, os livros, os computadores, os celulares, os tablets, eles fazem parte da vida das crianças antes mesmo de frequentar a escola, Então, nas brincadeiras realizadas fora da escola, as crianças entram em contato com a leitura e a escrita,
de forma sistemática, e é nesse momento que surge o gosto pela leitura e escrita, que aumentará cada vez mais à medida que a criança for incentivada, e ou acontecerá o inverso, né, caso exista um incentivo por parte, caso não exista esse incentivo por parte das pessoas que estão à sua volta. Então, quando a criança quando ela é levada à escola, todo o seu conhecimento anterior será organizado de forma sistemática. Então, o espaço escolar ele passa a ser um cenário repleto de descobertas e conhecimentos, onde gestores, professores e funcionários atuam como despertadores e auxiliares nos trabalhos desenvolvidos, né, pelos alunos. Então, hoje nós encerramos por aqui, nesse slide, o nosso estudo sobre a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos dar sequência no próximo vídeo.